Coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos, mais um programa no canal do YouTube da Seita Unido Brasil. Sejam muito bem-vindos. Para você que está vindo pela primeira vez, já aproveita e se inscreva no canal do YouTube. Aproveite também para ativar o sininho aí de notificação para receber sempre as informações dos novos vídeos. Este programa, Diálogos, ele acontece especificamente às sextas-feiras, sempre às 20 horas. Então ative o sininho aí para você se lembrar. Hoje teremos um tema muito legal, o segredo para a concretização dos sonhos. Então aproveitem, curte, compartilham também esse conteúdo, esse vídeo maravilhoso. Com certeza você conhece alguém que quer concretizar o sonho, além de você mesmo, claro. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E hoje nós teremos aqui a presença de dois ex-presidentes da Associação dos Jovens da Seita Unido Brasil. Vou apresentar aqui o primeiro, então, que é o preletor em grau master, professor Jundi Miyaura. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E temos aqui também ao lado o preletor em grau sênior, Regis Yoshio Shimanoi. Muito obrigado, muito emocionado, feliz, muito emocionado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado. Estamos aqui então com eles para falar sobre um assunto que todos nós gostamos bastante, é algo que mudou as nossas vidas e muitas pessoas estão por aí sem saber exatamente qual é o seu propósito de vida, qual é o seu sonho. Como que a gente faz para descobrir o nosso sonho? Vou começar aqui com o nosso querido preletor Jundi para falar para a gente um pouquinho sobre isso. Como que a gente faz para descobrir, então, os nossos sonhos? Os nossos sonhos, né? Realmente, nós já temos, quando nascemos, já temos dentro de nós
uma coisa chamada ideal interno, tá certo? E esse é a missão, né? Digamos assim, que você nasce já com uma certa missão aqui na Terra. E esse ideal que você vai cumprir está dentro de você. E aí você vai trilhando, então, o caminho para chegar a cumprir a sua missão e realizar esse ideal interno. E posso contar aqui quando era adolescente ainda, né? Por favor, quero saber. Quando era adolescente, eu não sabia qual que era minha missão aqui na Terra, né? E meus pais eram da Seitonê e tudo. E já falavam, você tem uma missão, você é filho de Deus, né? Mas adolescente ainda tem muitas dúvidas, né? E eu não sabia aí qual que era a minha missão. Mas dentro da associação de crianças, né? Depois de juvenis, depois de jovens, eu fui descobrindo, assim, qual seria o ideal interno, que o seu ideal interno sempre vai falando, né? Faça isso, faça as coisas certas, né? Procure fazer as coisas certas, né? E aí, então, na adolescência ainda, descobri meu sonho. Que legal. Naquela época lá, estava... não é igual agora que você tem tudo no celular, né? Os aparelhos de rádio era grande, né? E meu pai adquiriu um móvel, assim, que era rádio, né? Com a AM/FM. Naquela época era chique o AM/FM. E surgiu... viu, Ré? Surgiu naquela época o Hi-Fi. Não sei se você lembra. O Luciano acho que não teve essa oportunidade de conhecer o Hi-Fi, né? É H-I-F-I, né? É height, de alto, e Fi, né? De fidelidade, né? High Fidelity. E o aparelho que meu pai comprou foi introduzido aqui naquela época, o estéreo, né? O estéreo começava a tocar de um lado no microfone, eram quatro alto-falantes. Começava a tocar de um lado e terminava do outro, né? Então, por exemplo, abria uma porta, começava nesse alto-falante e a porta terminava no outro alto-falante. E eu achava aquilo sensacional, maravilhoso, né? Nossa Senhora, que coisa interessante que é a tecnologia, né? E veio evoluindo até os dias de hoje, né? E naquela época, então, eu decidi que seria na área técnica, queria ser um engenheiro eletrônico, para entender melhor essa tecnologia e consertar os aparelhos, né, de rádio, televisão, e dessa maneira poder ajudar as pessoas. Então, naquela época já tinha ali dentro do meu propósito de vida, ajudar as pessoas, porque na Seitonê fala, você tem que ajudar as pessoas. Sua missão... Você não nasceu aqui, né? Por nada. Você nasceu aqui para uma missão. E a sua missão é fazer o bem, ajudar as pessoas, né? E aí me tornei engenheiro eletrônico. Que legal essa história com uma experiência, né? Professor Reis, tem alguma experiência nesse sentido também que descobriu o seu propósito? Na verdade, eu fiquei realmente em inúmeras dúvidas, né? Eu não cheguei a esse ponto de iluminação como de licenciei na adolescência. Eu realmente não cheguei a esse ponto. Mas eu fiz vestibular para administração e publicidade, né? A área da comunicação, que me despertou bastante interesse. Mas aí eu confesso a vocês que eu fui influenciado pelo modismo da época, né? Porque publicidade era um curso muito procurado na época, né? Tinha o status, tinha a questão do glamour, né, de ser publicitário. E aí eu parti para fazer essas duas vestibulares e passei na administração e passei em publicidade também, mas eu preferi fazer administração, né? Aí tem algumas brincadeiras que falam, você que não sabe o que faz administração e tá tudo bem. Olha só que interessante, tudo bem, é uma brincadeira, mas hoje eu percebo como o curso de administração ele foi importante para a minha história profissional, sabe? Assim, eu não tenho dúvida que todas as aulas, sem exceção, lembro, assim, grande parte delas, assim, sabe? E foi muito especial. E assim eu entendo que, com certeza, conforme o professor Junji Sensei foi falando, a questão de ajudar o próximo, né, é uma questão natural,
né, no livro Todos Podem Ter Sucesso, o professor Catamento Corrêa, ele fala, né, daquele trecho onde tem uma pessoa afogando, e naturalmente o ser humano busca, ele se sensibiliza, né, pelo problema dos outros, e assim ajuda, e o espírito de ajudar o próximo já é um processo natural, né? Então eu acho que isso foi, acho não, tenho certeza que isso foi consolidando ao longo do tempo também na questão da minha carreira profissional. Legal. Dentro da Seichoné, da literatura da Seichoné, a gente escuta bastante, lê bastante, né? Aquela frase, jovens, sonhem, tenham grandes sonhos. O que significa isso? Né? Tenham grandes sonhos, jovens, tenham grandes sonhos. E também se é só o jovem que sonha, ou não, todos podem sonhar. Como é que a gente pode entender esta frase que é muito impactante, né? Que o mestre sempre incentivou os jovens, e a gente percebe o quanto nos influenciou também, não é verdade? Certamente. Então, como é que o que quer dizer essa frase, célebre frase? Jovens, tenham sonhos grandiosos. Eu sonhei hoje, né? Mas não é esse sonho que o mestre fala. De vez em quando tem uns pesadelos também. Mas o sonho que o mestre fala, o São Masaru Taniguchi, Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, é um sonho que você pretende atingir, né? Uma meta, tá certo? E durante a sua vida você vai procurando atingir aquilo que você se propõe. Por exemplo, qual a sua missão, o seu propósito de vida, né? O que você tem que fazer para atingir aquele sonho. Então o sonho vai se concretizando, vai se moldando, vai se tornando forma, né? À medida que você vai pensando. E como eu falei na minha adolescência, eu decidi ser engenheiro eletrônico. Mas não sabia como é que era o processo, né? Como é que eu vou ser engenheiro eletrônico, né? Na época, eu trabalhava na feira, ainda com meu pai, e nem sabia quanto ia pagar de faculdade, nada disso, né? Mas o sonho, se você tem aquele propósito de seguir, né? E na minha mente sempre estava, eu vou ser engenheiro eletrônico, né? E aí o seu subconsciente vai trabalhando para aquele objetivo. É interessante, tá certo? E você então, eu fui fazendo, naquela época era ginásio, né? Depois o colégio, e depois para entrar na faculdade tinha um vestibular. Não sei se ainda hoje existe. Ainda hoje existe, sim. Existe vestibular ainda. O Enem. É que eu sou do século passado, então muitas coisas aí mudaram, né? E fiz o vestibular, né? Na área técnica, tudo. E ingressei em 2 faculdades, tá certo? E eu resolvi fazer uma que era perto de casa, lá em São Bernardo do Campo, a Faculdade de Engenharia Industrial. E na época, então, meu irmão já era formado, tudo, e ele resolveu ajudar na mensalidade. E aí, então, fui galgando, e aquele sonho, então, foi se concretizando, tá certo? Logicamente, fiquei em algumas matérias, levei bronca do meu pai, tudo. Mas faz parte, né? E aí me formei em engenheiro eletrônico. E interessante, né? Quando você desenha na sua mente aquele objetivo, as coisas, você vai atraindo as oportunidades, tá certo? Se você não pensar em nada, ou se pensar em desgraça, você vai atrair desgraças, né? Como diz a Seichoné, é a lei da mente. Você é aquilo que você pensa. Então, se você pensando naquele objetivo, atingir isso, e perseguindo ele, as coisas vão acontecendo de uma maneira a satisfazer aquele objetivo seu. Então, eu estava no 4º ano da faculdade, né? Faltava mais um ano. E na faculdade teve uma seleção de pessoas para um estágio. Mas não falaram que estágio que era, que firma que era, nada. Você quer fazer estágio, faça a prova aqui, né? E é só para 5º ano. E eu estava no final do 4º ano, né? Falei, puxa vida, é só para 5º ano, né?
mas vou fazer, né? Eu vou tentar, né? Vou ver o que dá, né? E aí eu fui fazer o teste lá, tudo. Fiz o teste, entreguei nas mãos de Deus, né? Deus sabe o que faz, né? E por incrível que pareça, eu fiquei entre os 10 candidatos. Aprovaram 10 pessoas. Uhum. E eu fiquei entre essas 10 pessoas. E aí então havia uma outra entrevista, eles falam aliás, selecionaram 50 candidatos da escola inteira. E ia fazer dinâmica de grupo. E como eu já participava das reuniões da Seichonoye, fazia aqueles debates, né, estudo de livros em conjunto, né, a gente pegava na Associação dos Jovens, lia um trecho da revista Mundo Ideal e debatia. O que o mestre quer dizer isso? Né? E foi um estudo assim, muito interessante e aprendi muito. Então, como eu já tinha essa experiência, quando fizeram aquele teste em grupo, né? Aí eu me sobressaí, porque eu falava bastante, falava isso, falava aquilo. Graças a Seichonoye, né? Graças à Associação dos Jovens. E aí fiquei entre os 10 colocados. Fizeram a seleção, eu fiquei entre os 10. E aí é uma entrevista com o diretor, então, da companhia. Um dos diretores. E eu fui lá também, graças a Seichonoye, falei bastante coisa, as coisas que eu sabia, falei, coisas que eu não sabia, falei sinceramente, isso é o que eu não sei. Mas fui sincero, né? Claro. E desses 10, selecionaram apenas duas pessoas. Eu e mais uma pessoa. Sensacional. Né? E aí descobri que era uma associada da Philips do Brasil, uma grande multinacional. Olha. E quando eu fui fazer lá a visita, eu já senti dentro de mim, falando, essa companhia que eu vou trabalhar. Né? É nessa daqui que eu vou fazer o meu estágio. E isso depois, eram 10 candidatos. E eu escolhi 2, né? E eu já tinha certeza que era aquela companhia lá, que eu não sei como, né? Mas acho que o ideal interno já estava trabalhando ali, o anjinho, né? Falou, é aqui mesmo que você vai ficar. Mas quando eu saí, tinha certeza. Interessante, né? Interessante. Essas coisas aí, né? Ouvindo essa história, Sensei, eu consigo perceber alguns elementos interessantes com relação ao sonho, né? A gente fala bastante para sonhar. Sim. Sonhe. Mas tem uma diferença só você idealizar um sonho e concretizar, né? Quais que são os passos aí para atingir, Preletor Regis, para concretizar esses sonhos? Eu achei muito interessante a história do Preletor Jundi, viu? Que história incrível, né? Muito legal. Eu já sabia dessa história em relação a ele ser engenheiro, mas perceba, né, essa evolução diante dos desafios que ele foi colocado. Ele comentou da importância, né, da Associação dos Jovens na vida dele. E olha, quando eu estava ouvindo o senhor falar, assim, eu tive o mesmo filme na cabeça, né? E é impressionante como a Associação dos Jovens nos prepara para que a gente possa se posicionar como filho de Deus e não como uma pessoa melhor, porque você está num momento competitivo, né, ali. De fato, é um momento que, bom, eu diria no sentido assim de poder desafiar o nosso íntimo, né, nossa alma. E quando a gente participa da Associação dos Jovens, esse processo natural, né, esse respeito ao próximo, essa mentalidade de poder fazer o melhor, ele se manifesta. Mas respondendo a sua pergunta, o ponto principal, né, então não foi à toa que o mestre Masaru Taniguchi escreveu nesse nossa, pode falar Bíblia, sem ser dos jovens? A Bíblia, nossa Bíblia. A nossa cartilha, a Bíblia dos jovens, né? Eu já li mais de 10 vezes esse livro, né? E continuo lendo. Que bom, né, Sensei? E olha só, o mestre, na introdução, o tema que ele colocou aqui, né? O ideal que se aloja em nós. O ideal que se aloja em nós, que o senhor falou. E, não o suficiente, no capítulo 1, idealize um sonho. Então, realmente, a questão do sonho é um DNA dos jovens, né? A questão do sonho. E para poder concretizar, acredito que seja muito importante, né, tudo que a gente conversou agora sobre essa questão, né, desse ideal interno, né, que o Sensei nos orientou, ele vai se consolidando, vai se moldando, e aí isso vai se tornando o quê? Numa decisão. Isso é um flash, são flashes que vão vindo, e aí a partir do momento que vem a decisão,
né, o mestre fala da importância do planejamento. Para poder... Então vem uma decisão, você cria um planejamento para você concretizar esse sonho. E após o planejamento, tem a ação. Porque para você concretizar, conforme, né, você me perguntou, a questão de você concretizar um sonho ou não, né, passa por esses passos, mas principalmente pela ação, que é o que o mestre também ele orienta inúmeras vezes aqui no livro dos jovens. Então, a ação é um processo extremamente importante, sumamente importante, onde, muitas vezes, pelo senso comum, né, muitas vezes por até pessoas que gostam da gente, né, que amam a gente, falam, olha, cuidado com isso e tal, tomar cuidado, esse caminho. E aí, por convicção, por ideal interno, muitas vezes o jovem consegue o quê? Perceber o quanto que ele pode ser útil, ele transpõe, tá certo? Com a alma e vai para a ação. Quando ele escuta essa intuição interna e quando ele percebe uma oportunidade, olhando assim os 5 sentidos, olha só, isso aqui vai ser muito importante. Aí ele vai para a ação, é concretização. Né? Então, acho que é um processo muito natural e tudo isso está aqui no livro dos jovens, viu? Aqui no livro dos jovens e participando das associações locais, né, Sensei? Sim, isso sim. se torna mais latente. Isso que você falou, né, que as pessoas que nos amam, que às vezes falam, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E às vezes a gente acaba ouvindo tanto isso que a gente acaba atribuindo os nossos fracassos ao público externo, às pessoas que... A situação, ao cenário atual, que é muito, né? A gente tem passado por desafios aí grandiosos, gigantescos, né? Todos nós. E como que a Seichonoye vê isso? A gente orienta como essas pessoas a não ficarem ouvindo e pararem aí no que elas escutaram e ficarem culpando os outros, né? Por não ter conseguido realizar os seus sonhos. Uhum. O Preletor Regis falou sobre a ação, né? Eu lembrei que na faculdade tem várias matérias, né? Então, é um monte de matéria, cálculo, química, física, matemática, estatística, né? Não adianta você só ficar lá ouvindo e não partir para ação. A ação é justamente estudar, tá certo? Então, não é para ficar parado. Você assistiu ali, que bacana, tudo bem, né? Nós precisamos ouvir a aula, depois aprofundar, que faz parte da ação para você passar naquela matéria ali, tá certo? E aí, o importante, respondendo a sua pergunta, sempre tem alegria, né? Apesar de eu trabalhar ali junto com meu pai, né? Acordar às 5 horas da manhã, ir para a feira, montar a barraca, tudo, né? Depois, a 1 hora, descarregar tudo, né? Nunca reclamei, tá certo? Porque a harmonia no lar é muito importante, entre os pais e os filhos, né? E o casal é muito importante. Então, a harmonia, como meus pais eram da Seichonoye, eles praticavam a Seichonoye, faziam oração, tudo. Então, era uma harmonia. E essa harmonia passa para os filhos também. E tendo essa harmonia, você consegue estudar melhor, você consegue ter a saúde, consegue ter essa harmonia que atrai as pessoas. Então é importante você trabalhar com alegria, viver a sua vida com alegria e não ficar reclamando, né? Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu podia ter nascido numa família rica, fui nascer aqui nessa família pobre. E se a pessoa ficar reclamando, ele atrai coisas negativas. Então, como a Seichonoye prega, nós somos aquilo que pensamos, tá certo? Então, se você pensa na alegria, puxa vida, meus pais são maravilhosos, né? Minha mãe faz uma comida excelente, né? Tem os irmãos maravilhosos, tá certo? E você passar para eles, para os seus irmãos menores, né? Sua harmonia, o seu otimismo, a alegria de viver esta vida, independente da situação que você está hoje. No futuro, você vai atrair essas condições boas para que no futuro você tenha aquele objetivo, né? aquele bem-estar na família e ter uma família harmoniosa, né? Importante, então, é o nosso pensamento atual. Pensar somente em coisas positivas, pensar que você vai melhorar, vai realizar os seus sonhos. Isso é importante. Perfeito, perfeito.
Agora, queria trazer aqui uma questão, posso dizer, pessoal para os nossos orientadores. Assim, Seixonet fala muito, né, para a gente ter esse pensamento positivo diante de qualquer circunstância, principalmente das questões que a gente fala que é um fracasso. Os senhores já tiveram, assim, uma situação como essa, um fracasso? E como que a Seichonoye ajudou a superar esses momentos difíceis, né? Acredito que muitos hoje passam por isso, né? E que estão em busca dos seus sonhos, mas que por diversos desafios, dificuldades, aí estão numa situação que acham que não vão sair disso, né? Então, estão nesse aparente fracasso. Vocês tiveram alguma situação assim na vida de vocês? Ah, sim, inúmeros fracassos, né? E eu sou muito sensível. E quando eu cometo um erro, assim, fico martelando minha cabeça, né? Puxa vida, como é que eu fui fazer isso, né? Como é que eu me meti num negócio desse? Tá certo? Com relação ao namoro, por exemplo, né? Então, tive um fracasso, mas não... Mas depois pensando em coisas positivas, perdoando, né, desejando o bem da pessoa, você encontra a sua cara metade, né? No momento é difícil, né? No momento é difícil, mas doloroso. É um fracasso que eu tive que passar, né? Mas do lado econômico, empresarial, perguntaram para Thomas Edison, né, que ele havia fracassado 99 vezes. E ele falou, não fracassei 99 vezes. E eu tive 99 experiências de como não fazer a lâmpada. Tá certo? Então a gente precisa ver pelo lado positivo. O fracasso não existe na realidade. Tá certo? O que existe são experiências na nossa vida. E você, tendo esse otimismo na sua mente, você vai conseguir realizar os seus sonhos. Por exemplo, a humanidade, desde até épocas remotas, pensava em voar, vendo os pássaros, né? Fala, puxa vida, como é bonito, né? Ver o mundo lá de cima, deve ser espetacular, né? Aí teve um cara chamado Ícaro, que colocou penas nos braços e voou, né? Só que com o sol derreteu a cera que ele havia colado e ele caiu. Não sei se morreu, a história não fala se ele morreu, né? Mas a humanidade veio perseguindo esse sonho de voar, tá certo? Então, o fracasso do Ícaro não influiu a humanidade de parar de perseguir o sonho. Após isso veio o balão, depois veio o 14 bis com o Santos Dumont. Aí foi inventado os aviões, né? Aviões de guerra, depois aviões de comercial, que hoje leva 350 passageiros, assim. E esse sonho foi concretizado da humanidade. Então a gente não deve desistir do sonho, mas acreditar que no mundo da realidade, no mundo de Deus, o seu sonho já existe. Na realidade, o nosso sonho já está concretizado. Nós precisamos somente saber os caminhos para atingir esse sonho aí, né? E hoje, então, estão pensando em fazer viagens interestelares, né? É verdade. É verdade. Então, é um sonho que a gente... talvez eu não possa ver, mas vocês podem ter essa oportunidade de concretizar esse sonho aí, né? Então a humanidade sempre está evoluindo e nós também, como seres humanos, estamos sempre evoluindo, mas a evolução não é só material, a evolução primeiro é espiritual e depois então vem a concretização material, né? Sensacional. Estou escutando o Sensei falar, né? Eu lembrei de uma situação também na minha vida acadêmica e que estava fazendo estágio. Eu tive um dia, eu tive também inúmeros fracassos, mas assim, inúmeros. E todos eles mexiam muito comigo, né? Aquele que você fala, o que será que aconteceu? Eu fui esportista também, né? Eu joguei beisebol e tal. E a derrota no beisebol, para mim, sempre, e para o nosso time, e diante do nosso técnico, né? Sempre foi um motivador para você melhorar. Legal. Parece meio óbvio, né, para quem é esportista. Então, a perda, ela é muito mais, não vou dizer que ela é mais importante, mas ela é um momento extremamente sutil
e como você encara isso, né? Na época que eu estava fazendo estágio, por exemplo, eu lembrei um dia que eu trabalhava numa montadora e eu trabalhava no contas a pagar, na tesouraria. E naquele dia eu troquei o lote de pagamento, você imagina. Troquei o lote de um dia para o outro. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, estava pagando o lote de amanhã. E quando chegou no amanhã, o lote que era para ser pago, e o gerente do banco não tinha visto isso. Você imagina os juros que a montadora teve que pagar, né? Então já estava muito mal naquele dia, aconteceu naquele dia. Também naquele dia tinha ido muito mal numa prova de mercados capitais. É uma matéria super difícil, muito mal. Também naquele dia tinha brigado com a namorada da época. Briga feia, feia. E aí, depois, no mesmo dia, tudo isso. E eu voltando de carro, né? Subindo a Avenida da Consolação, indo para minha casa. Pensei, nossa senhora, que dia mais horrível, né? E aí aquilo, eu já participava da Associação dos Jovens, né? Já participava. E aí me veio uma luz assim, sabe? Veio uma luz. Assim. E geralmente meus anjos são bravos, viu, sensei? Viu, Lu? São bravos. E ele falou assim, onde que você está agora? Aí eu respondi, eu estou num carro. Pois é, parabéns. Você está voltando num carro, né? Enquanto que outras pessoas estão voltando a pé, estão voltando de transporte público, nada contra, nada a favor, mas existe uma condição de comodidade, né? É mais cômodo. E com que roupa você está usando agora? É uma roupa confortável. Ah, legal, que bom que você está usando uma roupa confortável, né? E aí, que mais? Aonde você vai agora? Ah, vou para casa dos meus pais. Pô, você tem uma casa, que legal. E você chegando na sua casa, o que você vai ter lá? Ah, vai ter um prato quente, que sua mãe preparou. Ah, é verdade, tem um prato quente. Que ela tá esperando você, parece, né? Acho que sim, sempre ela espera você chegar. E você tem amigos? Também tem amigos. Você pode pegar o telefone e ligar para qualquer amigo agora falando da sua tristeza, das suas coisas, assim, porque o amigo é um ombro muito interessante, né? É verdade. O amigo é uma coisa, assim, indescritível. E agora também você pode colocar um som. Seu carro tem rádio, né? Se você falou da rádio, tem rádio. Liguei, você pode colocar na estação que você quiser. E aí tudo aquilo começou a mexer comigo no sentido de gratidão, sensei. Gratidão, sabe? A gratidão, no momento que você está num momento muito difícil, ela se torna um bálsamo. Ela se torna assim, uma coisa assim, que muda de água para o vinho. A gratidão. Na situação em que você se encontra. Pimba. Aliado isso à alegria, que você falou, se torna realmente uma composição muito forte. Muito forte. E aqui no livro dos jovens, né? Masaru Sensei fala inúmeras vezes, tem um capítulo específico, tá certo? Aliás, 2. A força espiritual que se desenvolve enfrentando as dificuldades. E tem outro, capítulo 3, a força que as dificuldades fazem nascer em nós, né? E olha que interessante, os livros são bons amigos também nesse momento, quando a gente está em dificuldade, né? E aí, é claro, tem um outro livro bem especial que eu gosto bastante, que é A Sua Missão é Vencer. Não sei se vocês conhecem esse livro, né? Escrito por uma pessoa iluminada, né? Professor Junji Miyaura. Nesse livro, algumas das histórias que ele contou, tá certo? Estão registradas aqui, tá certo? Numa visão extremamente espiritual. A experiência de inúmeras pessoas consagradas, que mudaram a história do mundo, estão nesse livro aqui. E eu queria realmente fazer um spoiler aqui, se você pode fazer um spoiler aqui desse livro. O último capítulo, para concluir a sua pergunta, o último capítulo desse livro, gente, não estou fazendo propaganda não, na verdade. Eu estou só dizendo que assim, os livros são importantes e assim, sempre para o praticante da Seichunen é importante, né? E aqui no último capítulo ele fala sobre a base do sucesso, né? A base do sucesso. E aqui, o spoiler é o seguinte, a base do sucesso é agradecer aos pais, que é o que o senhor falou em relação à família, a importância da família. Quem está passando por uma dificuldade, tá certo? As pessoas que mais vai querer o seu bem do universo são seus pais. Então, é claro que muitos jovens, eles, sei lá, no sentido de não preocupar os pais, né, de não trazer problemas para os pais, eles guardam aquilo, né? Mas é muito importante você, que é jovem, saber que os pais são as pessoas que mais querem o nosso bem. E com certeza absoluta, por meio dos nossos pais, muitas vezes nós encontramos a solução dos nossos inúmeros problemas.
Porque na Seitione a gente aprende que os pais são... quem nunca viu Deus, veja Deus através dos pais. Então quem quer ver Deus, abrace Deus por intermédio do papai e da mamãe. Porque a base da família, ela se torna muito importante para o nosso sucesso. Né? Então, né, assim, você já falou várias vezes em relação ao pai dele, né, aos pais, à família, a importância da harmonia. Então, essa harmonia, tenho a certeza que se torna muito importante, porque nada adianta a gente ser uma pessoa ilustre na sociedade, ser um ótimo aluno, ser um ótimo profissional, se a gente volta para casa e não tem harmonia. E se você não tem harmonia no lar, que nós possamos ser esse marco, que a gente seja o ponto inicial para a mudança dos nossos lares. Então, vamos assumir essa responsabilidade, porque a pergunta foi sobre a questão dos fracassos, né? Importante, Seitione fala inúmeras vezes. E eu sou essa estatística em relação a aprender o que é ser filho de Deus. Aprender a ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Está no livro dos jovens. Então, você que está com problema, se caso está com algum problema, o menor que seja, o maior que seja, assuma a responsabilidade. Porque dessa forma vai ser muito mais confortável do que fugir dos problemas. Assumindo a responsabilidade, a gente cria um outro ambiente. A lei da atração de semelhantes se manifesta, as pessoas que vão te ajudar vão se manifestar, os recursos necessários vão se manifestar e tudo vai se manifestar a partir do momento que a gente toma a decisão de assumir a responsabilidade, de agradecer, né, e reverenciar papai e mamãe e o nosso principal templo de todos os locais, que é o nosso lar. E aí a coisa vai andar. Não tem como. Isso é uma coisa... tem inúmeras histórias, né, na Seitione, que a gente aprende de relato de experiência, que realmente essa postura do jovem, quando assume a responsabilidade, a coisa muda, a coisa se amplia. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Achei bem interessante as histórias dos dois, né? Muito legal. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Achei interessante também esse link com os pais. E muitas vezes o jovem hoje, ele não se sente capaz, não tem um amor próprio. E isso influencia na concretização dos sonhos? O que Com certeza. vocês podem nos dizer? Como o Regis falou, o importante é a harmonia, né, dos pais. Então, amar os pais, certo? Como se diz na Sutra Sagrada, né? Aquele que ama a Deus, mas não ama os pais, não está em conformidade com a vontade de Deus, tá certo? Então, eu sempre costumo falar que os pais são a nossa base. Tem muitas pessoas que nos procuram e perguntam, olha, eu estou fazendo esse trabalho aqui, mas eu não consigo, não tenho sucesso. Por que será? O que está atrapalhando a minha vida, né? Eu tento uma coisa, dá errado, tento outra, dá errado. E aí eu faço uma pergunta só. Como é que está a relação com seus pais? Meus pais são... não quero nem ver eles. Nós só brigamos, não sei o que e tal, né? E falei, então, aí que está o problema. Que os pais são a nossa base. E essa base tem que estar forte, com amor, né? Harmonia, compreensão, né? E se essa base não estiver firme, o castelo que você construir em cima dessa base vai desmoronar como se fosse um castelo construído na areia. Na primeira onda, ela vai se desmoronar e o castelo vai ruir. Então, as pessoas, empresários, você que está pretendendo fazer um negócio, iniciar alguma coisa, se a sua base, que é os seus pais, não estiver firme, esse negócio você pode construir, né, mas um dia vai desmoronar. Então, o segredo do sucesso é a harmonia familiar, principalmente com os pais. Ter esse amor para com os pais, né? Se seus pais já não estão vivos, não tem problema. Faça oração para eles, oração de gratidão aos antepassados, tá? Manifestar esse amor, que talvez você não teve oportunidade de dar em vida, mas esse amor através da oração. Aí o seu sucesso é garantido, com certeza, tá? Que legal. Na Seitione a gente tem várias atividades, né, para os jovens, para o público em geral, que trabalha esse tema. Que atividades assim a gente pode sugerir para todos que estão nos assistindo, assim, para participar, para poder trabalhar isso, né? Que muitas vezes a gratidão aos pais é algo que não vem do dia para a noite, né? Não vem de um dia para o outro.
Então, o que a Seitonê pode oferecer também nesse sentido de atividades para o jovem trabalhar isso dentro dele, né? Essa gratidão aos pais? Eu acho que, em primeiro lugar, essa conscientização, né, que nós estamos falando, da importância dos pais, né? Eu tive minha vida totalmente mudada. Graças a Deus, eu tive sempre um papai, uma mãe amoroso, dedicado, sabe? Uma questão, muito amor mesmo, sabe? Mas o jovem, por achar que tem a razão, né? Por vaidade, por egoísmo, ele acha que ele sabe mais que as pessoas, entende? Né? Hoje, eu tenho 44 anos de idade, hoje eu vejo meus pais, né? Foi assim, eu tenho uma reverência assim que não dá para falar, né? Como que a postura deles me inspira. Muitas vezes eu estou numa dificuldade e eu fecho os meus olhos e falo assim, como é que meu pai faria nesse momento? O que a minha mãe ia falar nesse momento? Tenho 2 filhas lindas, uma de 6, outra de 4. Eu fico pensando, o que minha mãe falaria nesse momento? Né? E uma frase que um dos presidentes jovens, né, Pletorino Masakihara, marcou minha vida num seminário, então, né? Seminário, a gente da Seitonê, nós temos pelo Brasil todo alguns locais que nós chamamos de academia de treinamento espiritual, e nesses locais, jovens de todo o Brasil ou de uma região geográfica se concentram, né? E nesses locais, então, acontecem inúmeras palestras, orações, e numa dessas palestras, onde a temática era gratidão aos pais, o Pletorino Masakihara, ele falou o seguinte, se você tem 1 minuto para reclamar dos seus pais, esse minuto você deve a eles. Esse minuto de vida você deve a eles. E aquilo mexeu muito com a minha alma. Mexeu com todas as minhas crenças, com as minhas certezas, com as minhas revoltas. Aquilo realmente trouxe uma luz em relação à postura que eu deveria ter sempre com os meus pais. Então, quando se fala em práticas, né, Seitonê é prática, é muito importante, em primeiro lugar, né, você perceber isso. Porque se você não percebe isso, como é que você vai poder... Uma coisa muito interessante, né? Falando em sentimentos. Ok, agradecer aos pais ele é muito interessante, ele é muito importante. Mas se você se encontra machucado pela sociedade, pelo XYZ, o ponto principal são os pais. Então, o primeiro ponto, antes de até agradecer, é perdoar, se caso existe algum problema com seus pais. Então, o perdão ele se torna muito importante para que depois a gente possa genuinamente agradecer aos pais. Porque tem gente que quer agradecer, mas não perdoou. Né? Fica lá, né? A gente tem uma prática chamada, né, que a gente fala, obrigado papai, obrigado mamãe, e se você mecanicamente fica falando isso, é uma dica também. Então, né, foi questionada essa questão de como a gente fazer. Então, uma das práticas da Seitonê é obrigado papai, obrigado mamãe, repetir isso inúmeras vezes, falando, ou pensando, ou escrevendo. É uma prática muito importante. Mas é muito importante, acima de tudo, perdoar o papai e a mamãe, antes de você falar obrigado, obrigado, obrigado. Né? Então, tem essa prática do obrigado, tem a principal prática da Seitonê, que é a meditação Shinsokan. Né? Então, foi falar do amor próximo, amor próprio, né? Uhum. Então, a gente está falando muito em ajudar as pessoas, mas como é que a gente vai ajudar o próximo se a gente não tem um amor próprio? Né? Como é que está, na verdade, na Vida Volume, nas primeiras páginas, em relação a reverenciar o próximo? Como é que a gente vai reverenciar o próximo se a gente não se reverencia? É um processo muito importante, você se reverenciar para que você possa perceber os seus valores, os seus talentos, para que aí sim você, com certeza, e naturalmente possa beneficiar o próximo, né? Então esse amor próprio a gente realmente encontra na meditação Shinsokan, né? Lendo bons livros, são as principais práticas. E aí a gente está pronto, a gente fazendo oração, tendo reverência ao Deus interior, aos ideais internos, né? Que o Sensei falou, ao Deus Criador do Universo, a gente se transformando como uma só vida, e lendo os livros da Seitonê, e lendo livros que possam agregar na sua vida acadêmica, lendo livros bons, a gente fica preparado com base em conhecimentos. Então, a intuição espiritual mais o conhecimento, lado direito, lado esquerdo do cérebro, se torna um grande ponto para que aí sim a gente possa dedicar amor ao próximo. Então, as práticas são muito importantes. Leitura, oração, reverenciar, postura mental, é o nosso pensamento que define o nosso destino. Né? Pensamento, ação, caráter, hábito e destino. Então, a gente cumprindo tudo isso com muito louvor, com muito carinho, com muita reverência, agradecendo ao papai e mamãe, que foi inúmeras vezes orientado, falando aqui pelo professor Junji Miyaura, eu acredito que é uma composição certa,
É uma composição incrível que a gente pode, pelo livre-arbítrio, optar e avançar. Você falou uma coisa interessante aqui, que a pessoa, como vai agradecer os pais, né? Muitos jovens falam assim, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, não quer, me batia muito, não quero nem saber deles, né? E aí é importante, então, reflexionar, né? É o importante o perdão, como falou o preletor Regis, perdoar os pais. Mas como é que eu vou perdoar? Tá certo? Esse é o problema, porque às vezes a gente ouve falar, mas o difícil é você perdoar uma coisa que está no seu subconsciente, está ali, né? Um ódio, talvez muito violento, às vezes, né? Aí eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Por que você está aqui hoje? Porque seus pais permitiram que você nascesse. E só por essa vida que você tem hoje, você já é motivo suficiente para você perdoar os pais. É que você... eles podiam até, né, fazendo aborto, qualquer coisa, né? Mas eles permitiram que você nascesse e você possa evoluir espiritualmente nesse mundo terreno. Vai ter várias experiências e vai evoluir espiritualmente. Então, só por esse fato, nós já temos que agradecer aos pais. Aí, então, fica mais fácil você perdoar os pais, né? Graças a eles, eu estou vivendo hoje essa vida e evoluindo espiritualmente, tá? E se ouvindo o senhor falar, né? O ser humano é o único mamífero que, se não for cuidado pelos pais, ele morre. Não sei se vocês têm outras informações nesse sentido. É verdade. Então, assim, a gente esquece, agora adulto, jovem, tal, todo vigoroso, cheio da verdade, esquece que, quando a gente esquece, porque isso está no subconsciente, na verdade. A gente esquece que, quando a gente estava sujo de cocô e xixi, certo? Com fome, algum espírito materno ou paterno, compareceu lá e te ajudou. Deu leite, te limpou. Só que não é uma vez, não. Não era uma vez, não. Foram inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Né? E sempre quando eu limpava o xixi e o cocô das minhas filhas, né? Porque tem gente que não tem muito... não acha isso muito agradável, né? É claro que o cheiro não é agradável. Mas quando você tem esse amor do pai e da mãe, nada mais importante que você dar conforto para o seu bebê. Nada mais importante. Nada, nada. Nem o seu sono, nem a sua dor, nem a sua comodidade. Nada se torna. Então, o amor dos pais é algo realmente incrível, que transcende qualquer coisa. Então, o pai deixa de comer. O pai dá a melhor parte da comida, da refeição, o pai e a mãe, dá a melhor parte da refeição para os filhos, e a gente esquece disso. Eu esqueci disso inúmeras vezes. Julgando os meus pais, brigando com os meus pais, achando que tinha sempre razão. E ao longo da história, né, aquela velha frase, quando você for pai e quando você for mãe, você vai saber como que é. E olha só, precisa chegar até esse ponto, né, porque muitas vezes o jovem perde o pai fenomenicamente, ou a mãe fenomenicamente antes, né, de você ser pai. E quando isso acontece, é uma coisa incrível, né? É um sentimento incrível que a gente acaba tendo. Então, aproveite a oportunidade, você que tem um papai ou que não tem a mamãe fisicamente, agradeça sempre, 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 sempre. Eu contei essa história uma vez na convenção, para concluir, que um dia eu estava numa reunião muito importante aqui na sede central, né? E aí tocava o meu telefone, 10 da manhã, né? E quem que estava na bina? A minha mãe. Num primeiro momento eu pensei, mas ela sabe que eu estou trabalhando. Ela sabe que esse horário eu estou muito ocupado. Ela sabe disso, ela sabe disso. Eu fiquei até um pouco, assim, reclamando, né? Pô, ela sabe que eu estou trabalhando nesse momento, né? E no mesmo momento veio um balde de água gelada, sensei. E Lu, talvez a gente estava na mesma reunião, né, meu amigo? E lá na Associação dos Jovens, foi na Associação dos Jovens mesmo, lá na sala de reunião nossa ali. E aí eu pensei, meu Deus do céu, quantas vezes ainda vou ter a oportunidade de receber a ligação da minha mãe?
E aquilo mexeu muito comigo. Eu não tenho o que reclamar, né? Então, toda vez que a minha mãe liga, e quando estou ocupado, eu não atendo, é claro, mas depois, na sequência, eu ligo. Seja minha mãe, meu pai, ou seja outras pessoas queridas, né? Mas assim, papai e mamãe. Ali, eu falei, não. Toda vez que ela me liga, eu falo assim, meu Deus do céu, graças a Deus, a minha mãe me Que liga, bom que ela ligou. se preocupa comigo, né? E eu tenho a oportunidade de falar com a minha mãe, né? Então, isso é muito importante. Acho que isso é um ponto muito importante. Nossa, muito bonito ouvir esses relatos. E eu acho que a gente está se encaminhando aqui para um fechamento do nosso papo. Está sendo muito legal. E várias dicas foram passadas, né? Acho que o pessoal tem que ver e rever várias vezes aí. Foram assuntos muito basilares, fundamentais para que os jovens e todos que estão assistindo concretizem realmente os seus sonhos. Muitas coisas importantíssimas. E eu estou aqui com dois célebres ex-presidentes da JSI, né, como eu comentei no início, e a gente tem um evento que mexe muito com a gente, principalmente no quesito sonho. E é nesse evento que a gente ousa sonhar mais, que é a Convenção Nacional da Associação dos Jovens, né? E eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho de suas histórias vivenciando uma convenção, né, professor Jundi, na sua época, como que eram as convenções nacionais e que espírito que faz com que os jovens venham de tão distante, façam caravanas e lotem ginásios, né? O que faz mover tudo isso, professor? É o conhecimento da verdade, né? Então, na época de adolescência, de jovens, eu procurava bastante a verdade. Eu não perdia uma palestra, né, da Seiichi Onoye, andava atrás do professor Miyoshi Matsuda, né, ouvindo as histórias dele, é a verdade. E toda vez que eu ouvia uma palestra assim, eu falava, puxa vida, realmente, né? E sentia a evolução, tá certo? Porque, como diz a Bíblia, a verdade vos libertará. E aí, então, fui apaixonado pela Seiichi, né? Pela verdade pregada pela filosofia, né? E na época, então, comecei a participar da Associação dos Jovens, e para a gente poder trazer vários jovens para a convenção, nós íamos visitar de casa em casa os nossos associados, né? E é época de junho, julho, época de frio, garoa. Mas assim mesmo a gente saía, né, em grupinho de 3, 4, 5, para visitar os amigos, né, para convidá-los para a convenção. Então hoje eu sinto assim o amor dessas pessoas que iam oferecer o convite para os amigos, né, falar, olha, vamos participar, né, você é maravilhoso, né. Então aquele amor de querer que os jovens evoluam, conheçam, né, e atinjam o seu ideal, é que faz com que nós divulgássemos os convites, né? E na época a convenção era em 2 dias. 2 dias? Sábado e domingo. Olha, então eu preparava, desde sexta fazia convenção no sábado o dia inteiro, depois fechavam lá o salão, arrumavam. No dia seguinte estavam lá novamente. E era uma vibração maravilhosa, viu? Nossa, quantos relatos, né, tínhamos através dessas convenções que fazíamos na época, né? Hoje, os Regis, você pode falar melhor das convenções aqui, atual, né? Mas, queria dar uma informação, eu já vi fotos do diretor Jundi Miyaura carregando bandeiras na convenção nacional, né? A gente tem esse momento, né? A entrada das bandeiras, e ele era cabeludo. Jovem lá, cabeludão, estiloso. Mas são essas histórias, né, que o professor Jundi e todos os outros líderes da Associação dos Jovens nos passam, que nos inspiram, né, Lu? Com certeza. Assim, essa história, né, que vem de décadas, né? Então, as histórias são sumamente importantes, né, para que a geração, né, que trabalha, que está para trabalhar pela Associação dos Jovens,
possam se inspirar nesses detalhes, né? Uma vez o senhor contou também que era a liderança da Associação dos Jovens que carregavam as cadeiras da sede central para poder colocar lá no ginásio, né? Então, algumas coisas nesse sentido continuam, né? Não numa convenção nacional, mas outros eventos, né, que a Associação dos Jovens também dá todo o apoio. Em convenção nacional, lá acontece no IMB, a gente dá todo o apoio de infra, mas essa história que o senhor conta de que a Associação dos Jovens, né, carregava as cadeiras da sede central para levar até o ginásio, são coisas muito inspiradoras, né, Sensei? Então, pensando então numa convenção nacional, né, é realmente um encontro, né? O professor Fulminich Sciamma fala sobre do espírito, né, do espírito que é da Convenção Nacional, né? Espírito Santo, que aparece ali e realmente ele abençoa todo aquele momento sagrado, né? Sagrado da Associação dos Jovens. E escutando o professor Junji falar em relação ao professor Miyoshi Matsuda, né? Ele sempre utilizava um lema que eu aprendi, né, junto com os senhores, que é: se o jovem mudar, o mundo se transformará. Né? Se o jovem mudar, o mundo se transformará. Então eu sinto que aquele momento da Convenção Nacional, presidente, ali aquele momento é uma congregação desse espírito do jovem de querer realmente revolucionar no sentido mais puro da palavra. Revolucionar essa vontade de transformar a humanidade, né, para que possa encontrar a imagem verdadeira, né, nas suas dores, nos seus âmagos, nas suas dificuldades, nos seus momentos mais sublimes, em todo momento, né? Ali na Convenção Nacional a gente sente realmente, infinitamente. Se você passa por algum problema na sua vida, participa da Convenção Nacional, tá certo? Se passa por algum problema, com certeza absoluta você vai encontrar a solução dos seus problemas lá. Porque lá é falado sobre o homem filho de Deus, capacidade infinita. E no lema dos jovens, eles tornam uma coisa muito forte, né? Iluminemos o Brasil com a força dos jovens, despertemos a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Então é naquele momento da Convenção Nacional onde esse despertar da natureza divina, ela se torna algo muito latente, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio. Né? A fala do orientador que está ali no palco falando se torna realmente a voz de Deus. Ali se manifesta como instrumento, mas é muitas vezes também no silêncio que você percebe realmente a natureza divina que o jovem tem, de como ele pode transformar a vida da sua comunidade, da sua família, de toda a história do Brasil. Né? Então, a gente aprende em líderes como o professor Junji Miyaura, todos os pioneiros da Associação dos Jovens, essa questão assim de como a gente é importante para o Brasil, sabe? Eu escutei já inúmeras vezes, Sensei, né? Do senhor, dos vice-presidentes que o senhor, né, tinha, né, esses preletores que nos inspiram nessa força de ajudar o Brasil. O Brasil, nesse momento, sempre, né, contou com o apoio dos jovens, contou com a força dos jovens, com a visão dos jovens, com a energia dos jovens, que a gente então possa realmente, conforme o slogan dos jovens, possa manifestar isso. E lá na Convenção Nacional, eu entendo que é um marco para todo ano. Para que todo ano a gente possa reciclar, ressignificar, porque a mudança fenomênica, né, ela tá a todo momento fazendo a transição. Nós, como a teoria religiosa do ovo frito, onde a gema que o professor Marcelo fala, que a imagem verdadeira não se modifica numa Convenção Nacional. É uma questão intacta, que a gente ali fala sobre o ensinamento da Seichono. Então, vamos avançar, participe da Convenção Nacional, convide seus familiares, convide seus amigos, convide o periquito, o vizinho, todo mundo para participar desse glorioso evento. Tenho certeza que vocês que nunca participaram, né, não vão se arrepender. Tenho certeza absoluta. E uma convenção é sempre melhor que a outra, né? Então, com certeza, a convenção desse ano aqui será a melhor de todas, tá certo? Com certeza. Até o momento, tá certo? Então, é importante você fazer a decisão agora. Eu vou participar da convenção. Porque a decisão, você tem um ideal interno, tem o seu sonho. Mas, se não tiver a decisão, aí não vai concretizar aquele sonho, tá certo? Então, eu também tinha um sonho de participar das convenções e vim participando de todas as convenções e cada vez mais a gente se empolga, né? Vendo aquela vibração dos jovens, aquela alegria, e quando eles chegam, aquelas caravanas vindo do interior, né? Bom, agora ser virtual, né? Informação quentíssima aí
Este ano nós vamos voltar então a fazer Olha só, presencial. coisa maravilhosa. Fantástico. Presencial e virtual também, né? Também, né? Fantástico. Porque nós vamos fazer na sede central. Sim, sim. Cabem ali legal. 800 jovens. E também nas regionais Olha vão só. se reunir para assistirem juntos à convenção Não, nacional. é muito interessante, muito bacana, viu? Então faça a As decisão. convenções já foram feitas na sede central também, né, Sensei? Sim, sim. Já, As né? primeiras serão feitas A na primeira, sede né? central, né? Olha só, voltando às origens. aí, Estamos gente. voltando, né? A gente ficou 2 anos sem fazer a convenção presencial. Tivemos o desafio de fazer uma convenção que era virtual. E realmente foi um sonho concretizado também. A gente não imaginava que poderia fazer uma convenção sem ser presencial no ginásio e tudo mais, como sempre foi feito, né? E devido à pandemia, a gente foram obstáculos que transpomos para poder levar a verdade para os jovens também de forma virtual. E foram experiências assim muito interessantes durante 2 anos. Mas a gente sabe que o jovem gosta de estar junto, né? Vocês bem sabem isso. Pô, Com certeza. Então a gente está muito feliz porque vai voltar também a fazer bom, que presencial. Não vamos deixar de fazer o virtual, porque atinge muitas Muito, pessoas. Né? Com quem está assistindo aqui agora pode nunca ter ido numa sede da Seichonoye, por exemplo. A gente vai manter também o virtual, né? Então são Ótima informações notícia. aí quentíssimas que estamos passando Olha agora, só, né? E daqui a pouquinho vai ter o vídeo da convenção, que daí eles vão poder conhecer mais como que vai ser. Mas antes disso, queria passar para vocês agora poderem falar alguma oração, o livro, para que os jovens e também todos os que estão assistindo possam seguir o caminho dos seus sonhos, de fato concretizarem os seus sonhos, né? As palavras finais aí, por favor. Eu vou fazer primeiro para que o Sensei possa concluir, né? Que aí ele fala a conclusão das coisas. Eu queria realmente sugerir para que vocês participem das reuniões da Associação dos Jovens. Né? A Seichonoye agora nós estamos agora num período onde recebemos uma orientação para que vocês voltem para as reuniões presenciais. Participe de uma reunião da Associação dos Jovens, seja ela presencial, seja ela virtual. Né? Leiam os livros leiam livros da Seichonoye, o livro dos jovens, olha, Sua Missão é Vencer, tantos outros livros gloriosos, e pratique a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. E aí você vai encontrar a resposta, a mais original, a mais perfeita, a voz de Deus se manifestar, né, nas suas decisões. Então, leiam os livros, faça a meditação Shinsokan, participe da Associação dos Jovens, lá você vai conhecer muita gente bacana. Se você falou agora da alma gêmea, você pode encontrar só uma gêmea lá. Você que está tentando encontrar, você pode encontrar numa convenção nacional, Verdade. num seminário, né, numa associação local, você pode encontrar uma gêmea. E com certeza você vai encontrar pessoas muito queridas. Eu tenho certeza que estou falando, né, porque são pessoas muito amorosas, pessoal. Ali você vai encontrar realmente pessoas que são dedicadas a beneficiar o próximo. Né? Então, assim, muito obrigado. Muito obrigado. Escolhi aqui uma oração para fazermos no final, né? Para a concretização dos desejos. Orar para a concretização de um desejo é como lançar a semente de uma planta. E assim como existem várias maneiras de semear, existem também diversas formas de orar para a concretização dos desejos. Apresento aqui a forma básica. Feche os olhos, fique em posição de oração e mentalize. A vida de Deus flui para dentro de mim. Todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro. E todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus, concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, queria agradecer aqui aos nossos queridos preletores que hoje nos deram dicas tão preciosas para concretizar os nossos sonhos. Preletor Jundi Miaura. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela oportunidade.
Preletor Regis Yoshio Shimanoi, muito obrigado. Parabéns a todos que estão aqui assistindo. Vocês vão ficar agora com um vídeo que estamos iniciando a campanha da Convenção Nacional, vão ver em primeira mão para conhecer um pouco do que foi falado aqui pelos nossos preletores sobre o que é uma Convenção Nacional. Então, assistam, compartilhem, principalmente este episódio, né? Posso falar esse episódio do Diálogos, que foi tão interessante, porque com certeza você conhece alguém que está buscando realizar os seus sonhos. Então tem esse ato de amor, de atenção, de empatia para as pessoas que estão buscando a concretização dos seus sonhos. Fique então com o vídeo da Convenção Nacional. Muito obrigado. A Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial retornaremos ao formato presencial, na sede da Seitio do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seitio no Ie. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seitio no Ie do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá como a pessoa que você entrou.